Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouvir ou assistir esse vídeo. Hoje eu trago aqui no Pode Expressar uma figura muito importante, um homem que aprendeu aos pés, eu posso assim dizer, de um outro grande homem que foi o nosso locutor de crianças, Tio Cabral. E é com muita honra que eu trago o filho do Tio Cabral aqui, o irmão Samuel Cabral, certo? E o Samuel, ele vai iniciar suas considerações iniciais falando do pai Cabral, não é o Tio Cabral. Então, Samuel, eu gostaria muito que você falasse para as pessoas quem foi o pai Cabral. Poxa, o pai Cabral, ele foi um grande homem para mim, para minha família, para os meus filhos, que tem até meu filho está me acompanhando, o Samuelzinho. O Tio Cabral, que eu chamo ele eu chamava até ele de Tio Cabral. Tão famoso que ele era como Tio Cabral. Como Tio Cabral. Pessoal, ele é seu pai ou é seu tio? Aí eu digo, é meu pai, mas ele brinca muito com as crianças, aí ele é conhecido como Tio Cabral, e eu sempre o chamei de Tio Cabral. E Tio Cabral, o meu pai, ele era, para mim, ele era um pai, um amigo, um irmão, um companheiro, um conselheiro, não só para mim, ele foi um bom sogro, que para minha esposa, mesmo quando saiu hoje de casa, ela disse, não, ele não foi bom sogro, não, ele foi um excelente sogro. Aí, um bom avô, um bom esposo, entendeu? Um bom vizinho, que ninguém tinha o que falar do Tio Cabral. Papai, ele era uma pessoa espetacular. Pode até ter, olha, vocês estão me ouvindo agora, pode ter até um pai igual ao meu, mas melhor não tem não. Ele era espetacular, não tenho nem palavras para descrever a grandeza do amor que eu tinha pelo meu pai e que ele também tinha por mim e por muita gente. E você como criança, assim como ele também era tio de várias crianças, eu digo hoje crianças, mas essas pessoas que aprenderam com o Tio Cabral são adultas, são pessoas que hoje testificam quem foi Tio Cabral. E ele tinha esse tratamento com as crianças, com os filhos também, da mesma forma, hein? Meu irmão, foi bom o senhor até perguntar isso aí. Tio Cabral, que o meu pai, ele fazia com a gente, somos 6 irmãos. Tem meu irmão que é pastor da AD Adoração, Marcos Cabral, e tem mais minha irmã Marta, Ana, Maria Edith, Luedna. Ele fazia todos os dias o culto doméstico. Aí fazia perguntas, fazia até no programa ao vivo com as crianças, e brincava com a gente. Era um pai amável e sempre ensinou, até também fora da gente, o Moisés do Cântico Celeste, do vocal Cântico Celeste. Papai colocava ele tem testemunho até dizendo, e ele não vai deixar mentir, ele vai até dizer, o do vocal Cântico Celeste começou lá em casa até o vocal. O primeiro maestro foi o meu irmão. Papai colocava Moisés Brito no púlpito, numa cadeirinha, que ele era pequenininho. Eu conheci Moisés Brito. Para cantar, entendeu? Dando incentivo. Vários presbíteros hoje, que é de Camaragibe, papai ajudou também, ensinando a palavra, entendeu? Meu irmão hoje é pastor. Minha mãe já foi vice-dirigente de oração vários anos aí em Viana, Camaragibe. E eles sempre cuidaram da gente, fizeram culto doméstico todos os dias. Era uma animação total, entendeu? Infelizmente, devido a essas guerras que tem, que eu vejo o pessoal oprimindo ele, que tinha a perseguição do ditador da Assembleia de Deus, eu mesmo comecei a me sair dessa igreja e deixei mesmo de ir para a igreja, por conta que ele é um dos culpados, né? Eu estar meio fora da igreja. Eu estou indo para outras igrejas, eu visito a de Adoração do pastor Severino do Ramo, eu visito a igreja Quadrangular, eu visito várias igrejas, mas a Assembleia de Deus aqui e a DPE, eu posso até voltar quando esse ditador
ele sair de frente da igreja, porque isso não existe, é a perseguição que ele faz aos irmãos e fez ao meu pai, o tio Cabral. Olha, a história de tio Cabral é uma história muito linda, inclusive desde a sua conversão que se deu quando ele tinha 14 anos, né, Samuel? Isso, 14 anos de idade. Papai aceitou o evangelho com 14 anos na Assembleia de Deus e faleceu com 76, fazia somente um ano e alguns meses que ele tinha ido para a adoração, que também é igreja séria, que o pastor Severino do Ramo saiu já também expulso, saiu e perseguido, e papai foi para uma igreja séria, que o pastor não é conivente, ele não era conivente com o que está acontecendo, com coisa errada na igreja, entendeu? Então, ele, durante o período que ele passou na Assembleia de Deus, Samuel, ele inclusive diz isso no vídeo, certo. Ele foi 18 anos diácono e 26 anos presbítero da igreja. Isso. E durante esse período, ele tinha o programa Pão da Vida. Ele teve o programa Pão da Vida há mais de... Pronto, já fazia 24 anos, porque ele começou o programa Pão da Vida na rádio evangélica e na rádio Maranata FM. Certo. E também fazia o programa na Cabo FM. Aí ele fazia o programa nas 3. Para poder ele ir até para a Rádio Boas Novas, que a Rádio Boas Novas ele passou 18 anos e 6 meses. Que é da Assembleia de Deus. Que é da Assembleia de Deus. Exigiram dele o quê, Samuel? Exigiram que ele tinha que sair das outras rádios, sair da Rádio Maranata, que hoje os ouvintes que estão me escutando aqui, muitos conhecem, não o tio Cabral e o meu pai, pela Rádio Boas Novas. Já conheciam antes pela Rádio Evangélica 100.7 e pela Maranata 103.9, que ele começou lá, que era meu irmão, tio Cabral 2, e meu avô, os 3 que faziam o programa. E ele teve que sair das outras rádios, chamaram ele e disse: o senhor vai começar agora as Boas Novas, mas ele passou 18 anos e 6 meses nas Boas Novas, mas o senhor só vai entrar se o senhor sair das outras. E aí ele foi manipulado ali e teve que sair para poder estar na Rádio Boas Novas. E dentre esses anos que ele passou na rádio, trabalhando, eu te pergunto, isso é até uma pergunta que eu acho que muitas pessoas eles poderiam querer fazer também ao tio Cabral. Certo. Tio Cabral recebeu algum dinheiro? Recebia alguma remuneração? Tio Cabral se recebia alguma remuneração. Ou o meu querido irmão Luiz Miguel. Nunca ele recebeu um centavo da igreja. Ele fazia tudo por amor. Voluntariado. Doação, ele se doava para esse trabalho e não recebia nada. Com certeza. Ele e minha mãe, quando tinha desfile que ele fez na igreja lá em Ipujuca, ele fez desfile em Nossa Senhora do Ó. Tinha gente que às vezes não tinha condições de ter o fardamento, ele ajudava. Tio Cabral, ele saía, irmão Luiz Miguel, ele saía de São José da Coroa Grande, que ele morava em Peroba. Ele fazia parte na divisa. Ele fazia parte lá com o pastor Severino Ramo, em São José da Coroa Grande, mas aí ele foi morar na divisa. Ele saía de lá todos os domingos, antes de 4 da manhã, porque é longe de lá, para o centro de Recife, para a Rádio Boas Novas, para fazer o programa com amor. R$1 de combustível ele nunca pegou, o pessoal que estão me ouvindo agora. R$1 da igreja ele nunca pediu para botar nem gasolina, nem lanche, nem para o motorista que ele trazia, entendeu? Ele sempre fez por amor a obra. Antes de começar programas e de estar morando em São José, quando ele era diácono na igreja de São João da Várzea, em Camaragibe. Quem está me ouvindo agora, que é de Camaragibe, sabe. Tio Cabral, só em Camaragibe, na escola dominical de São João da Várzea, ele passou 19 anos como dirigente da escola em São João da Várzea. Ele passou mais de 6 anos dirigindo a escola dominical em Aldeia de Baixo, e todo mundo gostava, o amava. Ele sempre investiu, ele fazia um culto matutino nos domingos. Ele arrecadava alimentos, juntava os diáconos e saía para doar alimentação para quem não tinha, que tinha gente que ia para a igreja no domingo e às vezes até com fome. Pronto, meu pai tinha padaria nessa época, ele sempre mandava fazer pão a mais.
para levar numa Kombi. Quem está me ouvindo agora, eu falo, estou até arrepiado aqui, porque eu via, eu como criança, eu via, e hoje tem testemunhos de lá, do pessoal dizendo: o tio Cabral, o seu pai me ajudou muito, o tio Cabral me ajudou a matar minha fome, porque às vezes ia no domingo na escola dominical, ficava lá uma fileira do pessoal para pegar o pão, porque não tinha. E ele já começou a ser perseguido até desde essa época que fazia isso nos cultos matutinos. Por quê? Proibiram ele. Não é para estar pegando cestas básicas e para estar dando aos irmãos. Ele foi proibido. Vocês sabem disso, que estão me ouvindo. Ele ajudou a construir várias casas com alguns diáconos lá, de viúvas que ficaram dependendo, e juntava um bocado de irmãos. Ele chamava os pedreiros, o pessoal, as irmãs iam, fazia comida, a mamãe com um bocado de irmã, outros, os tocadores, enquanto estavam construindo a casa, todo sábado e domingo, mutirão, era as irmãs cantando com os irmãos, e os pedreiros trabalhando, fazendo as casas das viúvas, entendeu? Foi proibido também. As irmãs faziam panelada de comida, disse: não, isso não pode. Proibiram o tio Cabral, já desde de diácono, a fazer o bem pelo povo, o social, que é para ser feito hoje. E infelizmente tem até um projeto Samuel aí, que o projeto só Samuel faz arrecadar dinheiro e deixa a desejar. Se os irmãos precisarem de uma cesta básica, infelizmente não consegue na igreja. Que relato importante, Samuel, você trouxe. Samuel, vou dar um corte agora, que parece que chegou o nosso amigo Josué. Ok. Pessoal, reforçando o nosso debate, o nosso bate-papo, chegou aqui agora o nosso irmão Josué Augusto. Josué Augusto agora vai participar também desse debate, desse bate-papo, e nós vamos continuar agora com as perguntas que estávamos fazendo ao nosso irmão Samuel Cabral. Josué, você que tem um canal que inclusive lançou agora há pouco aquele vídeo em que tio Cabral fala basicamente chorando, aquela manifestação, aquele desabafo de tio Cabral, o que representa, Josué, para nossas crianças que tinham em tio Cabral aquele locutor amado, aquele tio, ele era considerado um tio. O que representa hoje na nossa igreja aquela situação, aquela exclusão sumária do programa dele? Você poderia tecer alguns comentários para a gente continuar as perguntas ao nosso irmão Samuel? Bom dia, doutor Miguel. Bom dia, Samuel. Com muito prazer, a gente recebe Samuel aqui, que é o filho do tio Cabral, né? Tio Cabral, doutor Miguel, nós, por incrível que pareça, antes de vir à tona aquele vídeo, né, que ele fez muito bem em denunciar, nós acompanhávamos porque a minha esposa tinha na época 2 sobrinhos, adolescentes não, criancinhas, e pregavam divinamente no programa. Então a gente sentava-se ao redor da mesa e ficava escutando o programa de seu pai, e eles pregavam que era uma bênção. Um fato como esse, doutor Miguel, deixa todo verdadeiro cristão revoltado, porque isso é um trauma tremendo na vida das crianças, marca profundamente, porque foi tirado delas, não é? O que mais elas gostavam de fazer. Agora, aproveitando a sua pergunta, eu queria logo dizer, no aniversário de Ailton José Alves, toda vez se vê rodeado pelas crianças, dizendo aqueles textos decorados, comparando-o com Moisés. Tem até um desses aniversários que entregam a ele cajado, espada, as crianças, e ele abraça as crianças e aquele negócio. Aí eu pergunto, uma pergunta para o público ouvinte. Somente Ailton José Alves tem o direito de trabalhar na obra, de amar as crianças,
de zelar pelas crianças e de tal forma que se cumpre com essa história do tio Cabral aqui. É bom que todos saibam, Samuel, que Ailton José Alves, ele tem assim um espírito egocêntrico, ciumento, compreendeu? Que ele não admite ninguém se sobressair mais do que ele, porque tio Cabral era um verdadeiro, eu não líder digo de ídolo, audiência. né? Era líder de audiência e um verdadeiro líder para as crianças. E de tal forma que isso representou uma perda e vai marcar profundamente, porque inclusive o tio Cabral diz que pessoas que começaram com 7 anos já estavam com 30 e acompanhando o seu trabalho. É um belo trabalho que, graças a Deus, foi feito aqui na nossa capital e daqui para todo o Brasil. O exemplo. E hoje é como se fosse uma espécie de tributo ao tio Cabral. Amém. O que esse homem sofreu e permaneceu em pé, sem receber um centavo, Josué. Ele não recebeu um centavo da igreja. Trabalhou 18 anos e 6 meses E na Rede o Brasil. Samuel falou agora que ele fazia doação, que ele construía casas para as viúvas, que ele fazia tudo um trabalho social. Então esse trabalho do tio Cabral foi um trabalho que estava incomodando a direção da igreja, porque a direção da igreja não gostava dessas doações e proibiu, segundo você, Samuel, que você é o filho que esteve ao lado do seu pai, e foi proibido do tio Cabral fazer isso. Que coisa absurda. Então, eu te pergunto, agora voltando ainda a parte lá de tio Cabral, lá em São José, foi verdade que ele construiu uma banda chamada Banda Pão da Vida? Foi a banda Pão da Vida, foi na Assembleia de Deus em Ipojuca, que ele estava em Ipojuca, com o pastor Severino do Ramo, que o pastor Severino do Ramo sabia que tio Cabral amava as crianças e fazia crescer a igreja, que ai da igreja que não tiver criança. Exatamente, entendeu? é o segmento. Exatamente. Aí ele começou na igreja de Ipojuca e conseguiu, junto ao meu tio, uma doação de uma banda marcial para a igreja, a Assembleia de Deus em Ipojuca. E quem era esse seu tio? Meu tio é o Lula Cabral, é o irmão do papai. Que foi prefeito do Cabo de Santo Agostinho. E houve, inclusive, sem atrapalhar, prossiga. Não, mas pode Não, porque esse impedimento, não é? E essa contrariedade de Ailton José Alves com o tio Cabral parece também que tem um envolvimento. Ele vai falar mais tarde sobre isso. Ah, vai falar. Ele vai tocar num ponto que é um dos pontos cruciais do motivo da perseguição. Mas continue, Samuel. Isso. Aí ele conseguiu com o meu tio uma banda marcial. Se os ouvintes for aí puxar tio Cabral, desfile em Ipojuca, Assembleia de Deus de Ipojuca, vai ver um grande desfile, bonito, todas as crianças padronizadas e tal. E aí a banda marcial foi a inauguração desse dia, o papai conseguiu os fardamentos também. E depois que o pastor Severino do Ramo foi para a igreja em São José da Coroa Grande, aí convidou o papai para tomar conta coordenar as crianças da cidade de São José da Coroa Grande também. Ontem eu até estava perguntando, cadê a banda marcial de Ipojuca? Aí uma pessoa ligada muito à igreja lá disse, não, o pastor que ficou no lugar do pastor Severino do Ramo na época, que foi Jefferson, que é filho do pastor Ailton, ele levou todos os instrumentos que foi comprado, foi 15 mil reais a doação, todos os instrumentos da banda. E esses instrumentos todos, não tem mais nenhum instrumento em Ipojuca. Para onde foi, não se sabe. Disse que levou para o Tempo Central. Mas aí eles... O Jefferson Naves. Isso, disse que quando ele era pastor lá, acabou com a banda e os materiais levaram. Aí eles que estão vindo, digam onde é que estão esses materiais, que foi doado para a Assembleia de Deus de Ipojuca. Não foi para ir para Tempo Central, nem para outro lugar não. Era para continuar em Ipojuca, que foi doação. E muito bonito o desfile que papai organizou juntamente com o pastor Severino do Ramo, tanto em Ipojuca como em São José. Antes, papai, há 20 anos atrás,
Papai já tinha organizado um desfile também há mais de 20 anos. Eu acho que estou com 46, eu tinha 18 anos. Papai fez um grande desfile também em Camaragibe, cidade de Camaragibe. Vocês que estão me ouvindo agora, vocês não me deixam mentir, a não ser que seja também seguidor haitiano. Só se for seguidor haitiano que vai dizer que é mentira. Mas o povo sabe. Quem está me ouvindo aqui sabe que eu estou falando a verdade. Sim, em relação a essas doações de pães que teu pai fazia, tu pode falar alguma coisa sobre isso? Também a construção de casas para as viúvas, o serviço social que ele fazia sem ter nenhum dinheiro da Assembleia de Deus. Dinheiro dele. Era dele e dos irmãos que ele sabia, ele pedia ajuda aos irmãos, ao próprio irmão dele também, que tem condição, aos irmãos que podia ir com a mão de obra, enquanto faziam, eles construindo a casa, e as irmãs cantando e trazia comida. Na hora do almoço era uma festa, era uma coisa mais bonita. Fez a casa da viúva, que hoje já falecida, a irmã Zita, e de algumas outras que eu não sei o nome, mas tudo em Camaragibe, próximo a São João da Várzea. E todos os domingos no culto matutino, que antes da escola dominical tinha um culto matutino, e aí os diáconos, que papai na época, quando dirigia a escola, era diácono ainda, que ele passou 18 anos como diácono, ele arrecadava alimento e tal, e dizia, não durma com fome. Hoje ainda tinha um lema, antes dele dormir, antes dele partir para o Senhor, na igreja onde ele estava hoje, na de adoração, e ainda continua com o meu irmão lá, não durma com fome. Hoje eles ainda arrecadam lá na igreja, e se a pessoa estiver precisando, vai sair com sua cestinha básica lá. Os irmãos que têm condição, doa e sai. É muito diferente de uma outra igreja que arrecada, e quando um irmão precisa de uma cesta básica, infelizmente, não dá nem atenção, dão as costas. E tio Cabral, hoje na igreja já de adoração, pastor Ramos sabe, o pessoal sabe, na igreja do Cabo, onde ele estava, ninguém ia dormir com fome, ninguém ia para casa com fome, saía com algum alimento, e ainda acontece hoje. O papai faleceu, mas deixou o meu irmão lá, pastor hoje da Adoração do Cabo, e continua fazendo isso. Se você é do Cabo, pode comprovar, e se você estiver passando necessidade mesmo, e não vá somente para dizer, ô irmão, eu quero oferecer, tem gente que se acostuma a somente pedir e viver na maneira de pedir. Mas se você realmente está precisando, necessitando, vá na de adoração, que é diferente de outras AD aí. A de adoração, você sai com seu alimento, você não dorme com fome. Pode acreditar. Amém, amém. Muito bem. Agora, a sua família, Samuel, é uma família conhecida, não só aqui na capital, como também lá no Cabo Santo Agostinho. Certo. Como uma família empreendedora do Evangelho. Segundo você relatou, eu gostaria que você também falasse, toda a igreja, quando era inaugurada na cidade do Cabo, certo, tinha, no caso, alguma doação do teu tio, e também o teu tio, segundo você, asfaltava a rua, muitas vezes não tinha calçamento. Isso. E seu tio fazia isso. A maioria das igrejas na cidade do Cabo, principalmente na gestão do pastor Simas Dias, que o pastor Simas Dias não vai me deixar mentir, né, pastor? Na inauguração... Não, mas se for, só sem lhe atrapalhar, se for para defender o Ailton, não somente Simas Dias mente, como todos os pastores auxiliares dele. Quando não mentem, omitem. Infelizmente é verdade. Mas olha, Lula, vou inaugurar a igreja assim, assim, assado. Lula fazia de tudo para, no dia da inauguração, os irmãos do Cabo estão me ouvindo agora e não vai me deixar mentir. A maioria das igrejas, quando ia inaugurar, a rua estava calçada. Para quando chegar o desfile lá da inauguração, tudo bonitinho. Aonde Simas Dias pedia, ele fazia pelo povo da igreja e pelo povo do Cabo. E seu tio também investiu na cidade de Moreno. Ele investiu quando o pastor Eurico era deputado. Hoje é deputado, era pastor lá. Eu me lembro, eu era motorista de Lula.
de Lula Cabral, eu era motorista dele, e na época ele levou uma doação, uma das doações que eu vi mesmo foi de 1.000 sacos de cimento para uma das igrejas que teve lá. Ele levou e deu ajuda lá. Sempre contribuiu. Na igreja hoje mesmo, em Camaragibe, que eu era criança, a igreja da Assembleia de Deus da UR7 Várzea, que é divisa, Camaragibe e Recife. Todos vasculhantes, que hoje ainda tem lá, e vidraça, foi ele que fez, ele que bancou, Lula Cabral que bancou, com até o que hoje é pastor também, Maurício Bernardo, irmão de Maurício, ele que fazia as grades, os negócios, ele bancou. A igreja de Jardim Primavera, ele ajudou também. Várias igrejas, ele deu a contribuição, entendeu? Mas depois estavam obrigando papai a apoiar, tanto papai como alguns presbíteros do Cabo, a apoiar Adalto Santos e Eurico. Tinha que apoiar Adalto eles. Santos, o homem da rachadinha. Da rachadinha. Aí queriam que papai apoiasse. Papai deixar de apoiar a família dele e que sempre ajudou a igreja, não. A cidade do Cabo, os evangélicos tem que ser com fulano de tal, com Adalto. Não pode apoiar. Aí alguns presbíteros se revoltaram, porque muitos presbíteros foram ajudados, e até hoje tem muitos que são ainda ajudados por Lula. Ele sempre ajudou a igreja e ajuda os necessitados lá. E tem alguns presbíteros que disse não concordam com essa política de chegar e obrigar a gente a não apoiar quem sempre ajudou a igreja aqui no Cabo. Isso não existe. Aí, infelizmente, o pastor Eurico, que eu tinha uma admiração muito grande pelo senhor, pastor Eurico, muito grande. Eu dizia, esse homem é santo, esse homem é de Deus. Olha, eu gostava de ouvir seus programas, tudo. Antes de ser deputado. Hoje, antes, eu era de Camaragibe, pastor Eurico, o senhor está me ouvindo agora? O senhor era diácono na igreja Assembleia de Deus, em Jardim Primavera, Camaragibe. O senhor morava na casa da igreja. Eu tinha uma admiração tão grande pelo senhor. Eu digo, esse homem é santo. E depois ele foi para o programa, o senhor foi para o programa, era a cada palavra que chega arrepiava. Eu digo, esse é de Deus. Pode ser que todo mundo, quando Jesus vir, não vai para o céu, mas esse vai. Mas depois, eu fiquei tão decepcionado com o senhor, pastor. Foi uma decepção tão grande que eu digo, meu Deus, que eu tinha o pastor como um homem santo. Porque o senhor, infelizmente, o senhor omitiu falar a verdade, que o senhor saiu de rua em rua, lá no Cabo. Eu fiquei tão triste com aquilo ali, tão triste, pastor. O pastor Eurico, o senhor sair com o microfone a cada esquina do Cabo e dizer, Lula é perseguidor dos evangélicos, Lula quer fechar as igrejas do Cabo, Lula isso e aquilo. Os presbíteros viram que o senhor não estava falando a verdade. Aí se juntou uns 6 presbíteros lá, que hoje tem um coitado que ainda estão no banco ainda, até hoje. Irmão Hinaldo Moura é um dos tais, que era um presbítero muito ativo, andava pregando em todas as igrejas aí. Vocês do Cabo conhecem o irmão Hinaldo Moura, ficou afastado, que deve estar no banco até hoje. Não sei se até Jesus já levou ele também ou não, porque já faz muitos anos que o coitado, ele estava no banco. Simplesmente porque ele se indignou contra isso que o Eurico estava fazendo. Eles gravaram, eles viram que estavam mentindo, eles gravaram um CD, papai também, por isso que começaram a perseguir papai. Eu já creio que foi por causa disso, que papai, até a morte dele, ele não sabia. Ele faleceu sem saber o motivo. Eu já estou supondo que seja por causa disso. Que papai, com mais 6 presbíteros, fizeram a gravação dizendo, olha, é em verdade o que o pastor Eurico está dizendo. E saiu o carro de som também. Aonde Eurico estava indo, o carro de som ia também acompanhando e dizia, é em verdade, ele sempre ajudou a igreja, sempre nos ajudou, irmão, não dê ouvido ao que o pastor Eurico está dizendo. Aí foi muito decepcionante, eu mesmo estou decepcionado até hoje pela sua conduta do senhor ir de esquina a esquina falar uma verdade que quando o senhor estava em outra cidade, o senhor mesmo foi ajudado e sabe que ele não era perseguidor. Ele sempre ajudou os evangélicos. O irmão Samuel, então, Lula, aliás, seu pai, certo, o tio Cabral,
ele morreu praticamente sem conhecer a personalidade de Ailton José Alves, porque esse comportamento do Eurico, como você falou, seu pai não sabia que por trás de Eurico estava uma determinação, Com certeza. né, para que ele tomasse aquelas atitudes e fizesse aquelas atitudes, talvez ele nem concordasse. Agora, doutor Miguel, como é que, por exemplo, eu candidato a deputado federal e lhe obedeço integralmente às suas ordens, mesmo contrariando os meus princípios e mesmo contrariando os objetivos, né? Vamos dizer assim, o plano de mandato, o planejamento de mandato que ele expôs para os eleitores, que eu exponho para os eleitores, simplesmente para lhe obedecer. Aí eu lhe pergunto, eu mereço o seu voto? De maneira nenhuma. Inclusive, dizer que eu trabalhei lá no Cabo durante 15 anos, Josué. Eu conheci o tio dele, o Lula Cabral. Era um empresário, é ainda um empresário muito sério. Uma pessoa de respeito, uma pessoa colaboradora, uma pessoa que lá na empresa onde eu trabalhei, todo mundo gostava dele, ele tinha livre acesso lá. Então, uma inverdade dessa, muitas vezes repetida, Samuel, o pessoal pode acreditar que o Lula Cabral ia fechar a igreja, que Lula Cabral era inimigo da igreja. Isso é um absurdo, uma aberração, absurdo. Isso porque a gente tudo sabe para manter a história da família. Isso tudo para manter a Se isso hegemonia acontecesse, política. jamais tio Cabral ia permitir. Tio Cabral amava essa igreja, Samuel. Além de amar, tio Cabral, pelo perfil dele, morreu inocentemente. Um homem verdadeiro, um homem que dava testemunho. Ele é como muitos membros hoje, na sua inocência, não acreditam todas as provas, né, que o Ailton José Alves tem esse comportamento. Então, seu pai também, é tanto que ele pede desculpa. Não, eu não acredito. Olha, ele diz na rádio, eu não acredito que o meu pastor esteja por trás disso aí, não. Mas ligou 9 vezes, a chamada caiu, não atendeu. 3 vezes veio de onde? Poxa, papai estava morando, que ele acompanhou o pastor Severino do Ramo quando era pastor em São José da Coroa Grande. Aí o pastor viu que o papai tinha feito um bom trabalho em Ipojuca, aí chamou o papai para tomar conta, ser coordenador das crianças em São José da Coroa Grande. Aí ele foi morar em Peroba, já que é próximo lá na divisa de Peroba. Todos os domingos o papai vinha. Todos os domingos, papai vinha pagando do bolso dele o combustível para o programa. E nesse dia, veja, o papai já tinha vindo no domingo e o pastor marcou para terça-feira, para uma terça-feira, uma audiência com ele. Disse que que chegou ao o pastor Severino do Ramo, de repente, assim, o pastor não sabia nem como dizer papai. Que eu soube bem depois que o pessoal não vieram me dizer porque sabe que eu falo, e todo mundo que me conhece sabe que eu falo a verdade, e eu digo não. Agora papai era muito humilde, papai calava, e papai sabia que eu ia soltar tudinho, aí não me diziam as coisas, porque não existe fazer papai e mamãe sair, 2 idosos, papai já com 70, na época 74 anos, 75, mamãe com 74, sair lá de Peroba, da divisa de Alagoas, para estar de 8 horas, marcada a audiência, que o pastor Severino do Ramos disse que ele só podia voltar às atividades. Chegou o tio Cabral, o senhor só pode voltar às atividades aqui, infelizmente, não sei como lhe dizer. Ele se sentiu até muito triste pelo que ia dizer papai fazendo um bom trabalho. Papai não pecou. Pastor Severino do Ramo. Aí Severino do Ramo chamou ele, olha, pastor Ailton me chamou e disse que o senhor tem que pegar o seu cartão na mão dele lá. Enquanto o senhor não fosse pegar com ele lá... Que cartão de membro? Cartão de membro, porque pastor Valdésio, quando era da cidade do Cabo... foi lá o tio Cabral, o pastor Ailton, depois desse negocinho da política que teve, pediu para pegar o seu cartão e da sua esposa, da minha mãe, que minha mãe é viva, graças a Deus, vai estar me ouvindo agora. Eu sei que ela não queria nem que ela também é muito humilde, feito papai, disse, deixa para lá, não quero problemas, e lá vai, mas não tem problema não. A gente está falando uma verdade, que eu sei que muitos ouvintes hoje, que está hoje ainda na AD e
DPE, Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. Vocês estão e vocês querem saber a verdade. Muita gente está querendo saber por que tio Cabral saiu mesmo. Que até hoje está no ar. Por quê? Que tio Cabral nem sabia também o motivo. Mas eu já estou dizendo os motivos mais ou menos a vocês. Chegou e fez mamãe e papai vir de lá de São José. Marcou, o pastor Celino do Ramo marcou com ele, pastor Valdésio marcou a reunião com o pastor aqui no Tempo Central. Aí papai saiu de lá e veio, chegou, passou veja, para sair de Peroba, que vocês que conhecem é a divisa de Alagoas, para o centro de Recife, dá mais de 3 horas de viagem. Muito mais. E papai saíram de 4h30 da manhã para poder chegar certinho, de 8 da manhã já está no Tempo Central, que foi o acordo que fez para poder ter a audiência com o pastor Ailton. Pastor Ailton deu chá neles, olha, passou 9, 10, 11, meio-dia, que idoso quando dá 11h30 tá com fome, a gente tá com fome, fica com fome, meu querido. Aí 11h30, meio-dia, 1h da tarde, sai um dele lá, secretário dele, e diz: ô tio Cabral, infelizmente o pastor não vai poder lhe atender hoje. Aí ele não está e tal. É mesmo assim. Remarcado para a próxima segunda, foi para terça seguinte, da próxima semana. Aí papai é muito humilde, tá certo, meu irmão. Papai falava todo com a cabecinha baixinha assim, marcou para outra semana. Na outra semana de novo, foi papai e mamãe de beixa do mesmo jeito. Aí vieram, passaram tanto tempo, aí, olha, tio Cabral, hoje não vai poder, tá pedindo desculpa, mentindo lá, né? E não vai poder atender hoje. Vamos marcar daqui a 20 dias, já marcou com 20 dias depois. Péssima. E papai querendo ir para uma igreja, tomar uma santa ceia. Papai querendo ir na igreja para ver as crianças, que ele gostava muito das crianças. E papai estava proibido de ir para o púlpito da igreja, de acordo com o que o pastor Ramo tinha dito a ele: ó, tio Cabral, infelizmente o senhor não vai poder ter mais oportunidade nem para orar, por enquanto não falar com o Ailton. E ele como presbítero, seu pai. E papai era presbítero há 26 anos como presbítero. Mas continue nesse negócio aí. Agora você disse que ele mandou tomar o cartão de membro do seu pai e da sua mãe e mandou vir buscar aqui em Recife. Exatamente. Dizendo que ia mudar. Papai perguntou: por que pegar o cartão? Porque a gente vai mudar Mentindo. o cartão. Não é o pastor Valdésio que estava mentindo. O pastor Valdésio é muito amigo de papai, mas aí ele estava com recebeu as ordens. Recebeu e foi lá, pediu para o tio Cabral: olha, traga o cartão e traga o comprovante de residência, traga toda a sua documentação e da sua esposa, que para a gente atualizar o cartão, que a gente vai dar o novo cartão a ele, a vocês, assim, sabe? Papai pegou, deu a documentação. Depois de mais ou menos uns 20 dias sem o cartão, aí papai perguntou: ô irmão Valdésio, o meu cartão chega quando? Que eu quero ir para a ceia e tal. Aí o pastor Valdésio disse: ô tio Cabral, olha, perderam, foi perdido lá no Tempo Central. Aí, mas vamos providenciar outro, vamos fazer outro. Aí passou-se mais 1 mês, 2 meses, e papai esperando o cartão sem chegar. E depois que papai estava tomando conta das crianças, as crianças chegavam, queria até ver papai falando, dando versículo, papai fazia as crianças interagir com ele, fulano de tal, quando ele apresentava qualquer um, já se levantava, dava um versículo, as crianças tudo animadas esperando papai. Papai chegava na igreja e ficava triste, e não podia nem, ele não podia subir no púlpito, não ia ter oportunidade. Depois ele disse: eu não vou mais para a igreja, eu não vou porque o pessoal está pensando que eu estou em pecado. Papai estava triste já. Eu vou para lá, estou proibido. O pastor disse que eu só tenho oportunidade quando falar com ele. E não consegue falar, que ele não atende. Não conseguiu, foi 2 vezes. Depois de mais 20 dias, foi de novo a 3ª vez. Isso é crime contra o idoso, doutor Miguel? Olha, enganou, tomou o cartão. Constranger o idoso se configura sim um abuso, e realmente pode ser. Inclusive o juizado do idoso, a delegacia do idoso, ela é muito atuante nessa parte. O que fizeram com o tio Cabral e sua esposa é uma coisa
abominável. pra não Abominável. O dizer senhor falou a palavra correta. abominável porque tratava-se de dois idosos. Fiéis, amados pelas crianças, pela igreja. Ali não houve respeito à vida do tio Cabral e a sua esposa. Uma humilhação dessa, Josué. Totalmente. Minha mãe chorava, meu Deus, por quê? O que é que está acontecendo? Papai lá, tinha vez que eu chegava em casa, ele estava lá bem triste, que ele é muito animado. O papai era muita alegria, papai era uma pessoa alegre, papai transmitia a alegria onde chegava. Papai brincava com todo mundo, com criança, idoso, toda a sua etária gostava de papai, entendeu? E eu chegava em casa. Doutor Miguel e eu aqui estamos totalmente emocionados. Que tanta malignidade, meu Deus do céu, que tanta maldade desse homem, como pastor presidente dessa igreja, meu irmão. Isso é um reino. Olha, doutor Miguel, eu vou deixar. Depois eu vou contar um exemplo aqui, tá? Tá bom. Um exemplo real. Papai Continue chorando, meu irmão. Desabafe mesmo, porque isso faz bem. E isso aí é clamar por injustiça. Deus. E como é que é aquele versículo que diz? Por causa do gemido do necessitado. Por causa da opressão do justo e do gemido do necessitado, eu me levantarei do meu trono agora, diz o Senhor Jeová. Deus, faça justiça. O que é interessante é que tem algumas irmãs aqui, inclusive eu queria mandar um recado para vocês, irmãs, eu ia fazer um vídeo específico para isso. Vocês têm ido lá no canal, inclusive com esse relato de tio Cabral, irmãs de outros estados têm dito, irmão Josué, vou orar pela igreja de Pernambuco, colocar minhas amigas em oração para que Deus faça justiça contra esse homem. Muito obrigado, minha irmã. Com certeza, as suas orações vão ser ouvidas. E eu chegava em casa de papai, que eu moro em Camaragibe, papai morava no Cabo, na época, e que ele saiu, já que ele não estava podendo ter oportunidade em São José da Coroa Grande, em canto nenhum mais, ele não ia estar pagando o aluguel de uma casa lá em São José, lá em Peroba. Aí ele veio para casa dele, no Cabo. Aí eu ia visitar ele e papai estava lá, ó, num cantinho, porque ele não era daquele jeito, todo morgado, sentado, era cochilando direto. Tem até alguns vídeos, se vocês verem aí no meu Face e tal, tá vendo, que eu pegava ele pegou dormindo, não foi, rapaz, ele brincando, mas o coração partido. Eu digo, por que papai tá assim? Não, porque ele quer ir tomar uma ceia. E não podia tomar ceia. Não podia porque haviam confiscado os cartões dele e de sua mãe. Que tinha que esperar o dia dele chegar da audiência lá com o pastor para poder pegar o cartão, para poder tomar ceia ou ter oportunidade na igreja ou qualquer coisa assim. Aí, papai muito triste, ele acostumado, não perdia uma oração na semana, doutrina, que ele era escalado até para dar doutrina, o pessoal gostava de ouvir ele. Eu amava estar escutando o papai dando doutrina, entendeu? Meu filho gostava de ouvir, minha mãe, a gente de casa gostava de ouvir. Todos Papai, gostavam, ter ideia. todos que ouviam o tio Cabral, Samuel. E aí papai foi proibido de repente, e quando foi na terceira vez, que aí já estava demais. Aí ele disse, não venho mais aqui, que tá me fazendo, que aí estava fazendo meu pai e minha mãe de otário. Vocês da Assembleia de Deus, da direção aí, não façam isso com os idosos, não. Isso é feio, isso é chato. Aí meu pai crime, disse, inclusive. não venho mais. Aí meu pai ligou para o senhor, pastor Ailton, para o seu telefone, pastor Ailton. Ligou 9 vezes, não foi uma vez nem duas, não. 9 vezes. Desculpe aqui. Pode falar, fica à vontade. 9 vezes até disparar. E o senhor não atendeu o telefone dele. O senhor ajudou. O senhor ajudou a matar papai, que ele foi morrendo aos poucos. Aí o pessoal diz, não, mas o senhor, você está mentindo que ele morreu de Covid. Morreu de Covid. Mas o senhor já começou a adiantar os dias de meu pai a partir daquele momento lá. A imunidade diante de um sistema de opressão, de tristeza, baixa. A imunidade baixa. As lágrimas dele desciam assim de vez em quando, ele sentadinho lá, de tristeza. Papai é triste, minha mãe é triste também. Entendeu? Pastor, não faça isso com idoso. E aí, infelizmente, desculpa alguns dirigentes de oração e alguns irmãos que eu vou falar agora, que vocês vão muito
pela palavra do que o pastor diz, que tem muitos haitianos aí que é muito, prefere permanecer no erro para poder tá botando a mão por cima. Teve dirigente de oração, mas que eu falei com ela, eu dizendo, papai está tão triste, assim, assim, assado. Aí disse, não, em vez de estar falando do pastor Ailton, vá orar, que o costume de vocês é esse, vá orar para não saber a verdade, para não saber, para os outros membros, vocês sabem, porque tem reunião com vocês que são líderes, aí vocês sabem das coisas, mas vocês não querem que as componentes das comissões saibam o que está acontecendo, qualquer coisa. Vou falar de fulano de tal, não, vamos, ore por ele. Sem lhe atrapalhar, essas reuniões mensais com as dirigentes, doutor Miguel, inclusive porque as notícias, elas fluem. Nessa última reunião agora, eu soube que o Ailton José Alves levou grande parte do tempo dessas irmãs para dizer até que aquela sentença é indevida, é calúnia, é difamação e que a verdade vai aparecer. Irmãs, não acreditem nisso, isso tudo é difamação e calúnia. E essas pobres irmãs continuam sendo enganadas. Mas, doutor Miguel, eu queria só, não vou falar muito, doutor Miguel, mas eu queria dizer o seguinte aqui, olha. Só, não sei nem se não for, o senhor me diga aí, tá certo? Se não for a hora. Veja só. Você falou em que quando o tio Cabral formou a bandazinha lá em Pojuca, né? Foi Pojuca? Foi. O pastor era Severino do Ramo. Severino do Ramo. Você falou que o pastor Severino do Ramo, na administração dele, o tio Cabral estava sofrendo essa perseguição, essa opressão, e que, inclusive, foi nessa época em que o deputado Eurico foi lá e mentindo, pegou o microfone e saindo lá dizendo que, ou seja, desfazendo, né, as obras, ou seja, as bondades do seu tio, que era o prefeito, e também, obviamente, levantando mentira, né, falsidade, mentira contra tio Cabral. Eu queria só dizer o seguinte, é tanto que é verdade, o que eu lamento aqui é que esses pastores, doutor Miguel, muitos deles sabem de todas essas verdades. Esses homens chegam numa condição de, se não tomarem uma atitude, como o Hélio Ribeiro falou, eles podem ter um infarto, assim como seu pai gritou. Aí o que é que eu digo? Em 2015, o pastor Severino do Ramo, também eu acho por ele não aguentar tanta opressão, ele tem um perfil que não aguentava e não queria e não desejava mais ser menino de recado, ele abriu mão de tudo, saiu e fundou o ministério dele. E até hoje, Deus o tem sustentado. Mas muitos segredos, compreendeu? Com relação a esse comportamento de Ailton José Alves e de seu ministério, esses homens têm guardado. Oxalá que o Hélio Ribeiro, o Jonatas Lins, Severino do Ramo, o Elmir Ribeiro, todos vocês, em nome da verdade e por amor e respeito à Igreja de Deus, vocês viessem, dissessem a verdade sobre esse comportamento de Ailton José Alves, porque isso aqui que ele está dizendo é das centenas e centenas de casos que eu conheço, doutor Miguel. Não é só o caso do tio Cabral, Samuel, infelizmente. É o caso do presbítero Nelson, lá em Floresta, é o caso do pastor Joel, é o caso de outro pastor que eu não estou lembrado do nome. O próprio Francisco Olímpio, né? Francisco Olímpio desprezado, que a gente foi lá na casa dele, totalmente abandonado. E outros são desprezados. Agora, Samuel, entrando mais um assunto que também me interessa muito, que foi aquele vídeo, eu queria que você estava presente naquele momento, como se deu aquela interrupção ao vivo do programa do seu pai? Tirou do ar, desligou os transmissores. Isso é muito importante porque há muita mentira sobre isso, Josué. Muita mentira. Meu Deus do céu. E ali naquele momento, o próprio tio Cabral, ele disse,
Pessoal, eu tenho que falar, senão eu vou ter um infarto, eu vou morrer. Eu já tenho 75 anos, eu não aguento. Ele deu um grito de lamento ali, porque ele estava sofrendo na pele. E você, Samuel, estava lá nesse momento. Você poderia descrever toda aquela cena que aconteceu, a humilhação que ele sofreu, sendo visitado por 2 pessoas da empresa, mentindo para ele. Isso. Fique à vontade aí. A palavra é sua. Exatamente. Naquele programa, que se alguém tiver dúvida do que a gente está falando aqui, é somente acessar. Bote Tio Cabral lá, que aí vocês vão ver vários vídeos de Tio Cabral, inclusive esse. Eu estava por trás dele lá. Chegaram, no início do programa, papai avisou. Meus irmãos, hoje, que foi papai que entregou, viu? Não foi vocês que botaram para fora, não. Mas quiseram botar. Antes de botar, ele saiu. Como foi que quiseram colocar? Antes de chegar até nessa parte aí. Todos os sábados tem ciclo de oração infantil em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus do estado de Pernambuco, não é isso? Correto. E o programa de papai era todo domingo de 7 às 9. 2 horas de programa. O pastor Ailton e os seus diretores da rádio, que era o Sonivaldo e a irmã Thalita na época, aí ligaram para papai, ô Tio Cabral. E depois foram até nesse dia que eu estava lá na rádio, chegaram lá para poder tomar um tempo deles, que eu vou dizer aqui mais para frente. Ô Tio Cabral, olha, é o seguinte, por causa de despesa, isso aí é mentira, não está podendo patrocinar, ele vai, está tendo muita despesa, vai ser cortado, vai ser somente de 1h30, porque no domingo a gente está mandando o controlista do som vir e está tendo muita despesa, vai ser somente de 1h30 a partir de agora. E a gente não vai poder pagar mais ao controlista no domingo, o senhor vai vir para o horário do sábado, que justamente no horário do ciclo de oração infantil, de 10 a 11h30, para tirar meia hora e colocar no horário que papai fazia o programa para as crianças. Pronto, ou as crianças iam para a igreja, que já estavam acostumados todo sábado queriam ir, ou iam escutar o programa do Tio Cabral, que era no domingo. Estratégia do demônio. Estratégia do demônio. Aí papai disse, minha irmã, meu irmão, diga ao pastor, já que ele não me escuta, não quer atender ninguém, que meia hora eu não aceito, que ainda tem uma partezinha dizendo, na rádio lá vocês vão ver, diz, parei porque não aceitei meia hora. Agora, aí o pessoal pode dizer, mas que homem ridículo, por causa de meia hora, deixar de fazer o programa. Não, ele não aceitou cortar meia hora, porque além de cortar meia hora, queria colocar no horário do ciclo de oração infantil. Eu fico emocionado e fico irritado com as coisas que aconteceram. Papai, logo no início do programa, avisou, irmãos, no final do programa, eu tenho uma coisa a dizer. Hoje, no final do programa, eu vou ter uma coisa a falar. Quero que todos esperem o final do programa. Aí, o Sonivaldo e a irmã Thalita, já sabendo, e outros ouvintes, que é da rádio mesmo, disse, eu acho que ele vai bem entregar o programa hoje. Aí foram para lá, nunca foram. De repente, chega lá a irmã Thalita e o irmão Sonivaldo no vídeo de papai. Eu fiquei tão revoltado que eu não deixei sair. O Sonivaldo, o senhor está vendo que eu estou falando a verdade aqui. Chegou no vídeo de papai, Tio Cabral, quero falar com o senhor um minutinho aqui fora. Papai estava fazendo o programa. Aí para parar, deixar as meninas fazendo e o senhor ter uma conversa com ele lá fora no programa. Eu disse, não, quer falar? Fale aqui. Fale aqui. Queria fazer a cabeça de papai lá fora para alguma coisa. Entendeu? De repente, papai não foi. Aí ele chegou, aí a irmã Thalita disse, não, eu quero dar uma palavra. Oi, Tio Cabral, a gente tá vendo uma melhor coisa. Tá gravado no sistema de vocês mesmos aí da rádio. Aí pai jogando conversa, que eu disse, papai,
corte essa irmã logo aí. Eu cheguei do vídeo dele. Se vocês verem, até falando lá eu sempre estava perto dele, eu digo, olha, corte, ela está atrapalhando o programa, o último programa, em vez dos ouvintes, por que hoje é o último programa? Por que não sei o que, tio Cabral? Ela atrapalhando, tomou meia hora dele, e depois, cinicamente, o pessoal da rádio, da igreja, da liderança, na hora que papai foi avisar o porquê, qual motivo estava saindo, e vocês ainda não podem ver o que eu estou falando aqui. A Elícia, a menina Elícia estava falando até, tio Cabral, fulano de tal, assim, está perguntando por que hoje é o último programa, a gente gostando desse programa. Ela estava nos comentários já, depois que o senhor tinha falado. Aí, de repente, começou a religação do pessoal lá de casa mesmo, do pessoal da cidade. Olha, quando o tio Cabral começou a falar, colocaram música internacional, que até ela para. Se vocês verem, Elícia vai ficar de boca aberta assim, não sabe se continua ou não, vai abrir a boca. E eu digo, aí na hora eu olhei para o controlista de som e disse, você sabia, rapaz, que mandaram, que botaram... Desligado os transmissores. Desligado. Ele disse, eu estou cumprindo ordem, Veja, e a ordem de quem? Dos dois diretores que estavam lá, com certeza. E de quem? Da liderança da igreja. Isso não existe, não. Foi falta de respeito, não só com o locutor, tio Cabral ali, que estava fazendo o programa com as crianças, como as crianças que estavam com ele, como a todos os ouvintes da RBN, que era transmitido, como se chama, para o estado todo. Cadeia de rádio. Até na Holanda. O pessoal escutava. Isso, em todo canto. E aí começaram, e todo mundo esperando para saber o que era, o porquê foi e tal. E na hora que o papai vai falar, vocês fizeram, e desculpe a expressão, uma sacanagem. Sacanagem com todo mundo, com os ouvintes, com o papai. Falta de respeito totalmente. Vocês não respeitam ninguém. Ninguém. Entendeu? E aí pronto, ficou isso aí. Desse dia para cá, papai saiu, não foi mais para essa rádio. Foi para Cabo FM, ficou transmitindo no mesmo horário, todos os domingos, Cabo FM, de 7 às 9. E o que é que acontece, meu irmão? Veja o que acontece. As crianças, que vocês podem ver aí, num dia que tinha muita criança, quem puxar na internet vai ver, tio Cabral, isso é rodeado de criança, que vinha criança de todo o estado de Pernambuco até, todo domingo, tinha gente que dizia, olha, deixa para outro domingo, porque não cabia no estúdio, olha, deixa para outro domingo, para não ficar muito cheio, enchia dentro e enchia fora do vidro, entendeu? Que até reclamaram, por que tanta criança? Muita criança, esse programa está ruim porque está vindo muitas crianças, não é? Esse programa é infantil, é para vir quem? Aí queriam cortar as crianças já desde lá. Aí começou o papai a pedir, olha, a fazer programação, para poder não ir todas as crianças no domingo. O que é que acontece? Depois que o papai foi para a rádio Cabo FM, as crianças que estavam acompanhando o papai, para ir para o programa lá, que eles sabiam que estava indo para o programa de papai, estava sendo proibido pelo líder, pelo presbítero da área, onde fosse, se fosse de Olinda, e estava indo para lá, olha, essa criança não pode mais ter oportunidade. Enquanto estiver na equipe de Tio Cabral, não pode. Aí a criança vindo de Carpina, olha, não pode. Se vocês forem, vocês vão ser proibidos. Outros que tinham até diácono como pai, vai ser proibido a criança e vai ser proibido o pai. Entendeu? Aí, um absurdo. E qual o pecado que o papai fez para vocês fazerem isso? Inclusive, gritando, eu anotei aqui, aquilo que seu pai diz, uma criança estava há 5 anos no hospital, com 12 anos, queria se batizar. Esclarece isso aí. E eles proibiram a menina batizar-se. A bichinha passou 5 anos no hospital. Não, e passou Com 12 vergonha. anos querendo batizar-se. Eles proibiram, porque ela estava participando do programa do seu pai. Esclarece isso aí. Vergonha. A menina foi dar o testemunho testemunho de fé. Profissão de fé. Isso. Aí tá lá na frente, ela e até umas outras mocinhas, tudo para dar profissão de fé. De repente, Na frente da igreja. Na frente da igreja, humilhação, feio.
Pra menina, a menina ficou, você é do pão da vida. E ela tinha passado 5 anos internada, foi? Ela já tinha passado antes, 5 anos Isso. internada, já teve problema de saúde, e lá vai. E a mãe levava ela todo domingo pro programa Pão da Vida. E Era uma terapia. depois que saiu e terminou o programa, e ela já estava sendo proibida, mas de vez em quando vinha ainda de Olinda para cá, para o Cabo, aí soube que ela estava vindo para o programa. Quando ela chegou na igreja para dar profissão de fé, o presbítero, foi diácono da hora lá, disse, olha, a gente quer conversar com você. Aceitou a profissão de fé de tudinho e dela não. Aí por quê? Não vai se batizar porque você faz parte do programa do Tio Cabral. Que pecado tem Tio Cabral? Tinha Tio Cabral para isso? Entendeu? Como é que chama, doutor Miguel, isso aí da pessoa? O pastor Ailton colocou, tem um assédio, grupo, ele tem um grupo dele, o Zap dele, né? Aí com todos os pastores, que infelizmente muitos são coniventes com ele, entendeu? Bota a mão nas coisas erradas que ele faz, que se por acaso... Eu sei, tudo bem, pastor, me perdoe, peço até perdão aos pastores aqui, que depende do salário da igreja, né? Aí não tem hora que eles têm que ser coniventes mesmo, mas botaram lá no grupo do Zap, eu vi, viu? Eu vi que tem pastores que me mostraram. A partir de hoje, Tio Cabral e equipe Pão da Vida não pode ter mais oportunidades. Ciente, irmãos! Ciente aí, todos os pastores, que uns que diziam até que era amigo de papai. Ciente, pastor. Ciente, meu amado. Mandado do pastor presidente. Do pastor presidente. Ailton José. Do Zap do pastor. Eu que vi, teve um dos pastores que me mostrou. Diz aqui, ó. Ciente, meu pastor, ciente, meu amado, ciente. Aí, vocês deveriam perguntar ao pastor, vocês como autoridade, que é pastor também, deveriam dizer, ô pastor, me digam, por favor, para poder eu cumprir isso aí que o senhor está pedindo. Me diga, por favor, qual foi o pecado que Tio Cabral cometeu? Ele mexeu com alguma das crianças? Ele mexeu com alguém na igreja? Ele roubou aqui na igreja? Me digam aí, por favor. Não. Já ciente, meu pastor. Aí papai já estava convidado para vários lugares e de repente... Tinha dirigente que tinha vergonha até de dizer isso, que o coordenador foi dizer elas. Aí dizia, Tio Cabral, olhe, não vai ter mais não, viu? A festa foi adiada. Quando for remarcar, eu lhe digo. Mentindo também, irmã. Mentindo também, que a gente soube que num dito dia teve o aniversário das crianças e papai foi proibido de ir. Aí teve um lugar que papai diz até na rádio mesmo lá. Já estava com ônibus. Já estava o micro-ônibus alugado já. A van já estava alugado, tudo certinho. Que quando ele alugava, ele já dava uma parte já. Já dava do motorista, entendeu? Tudo certo, as crianças, tudo certo, organizada, as bolsas para viajar para aquele dia. Disse não, se eu não me engano foi Palmares, alguma coisa assim. Aí não vai ter, não pode vir mais. Papai, por quê? Santo Antônio dos Palmares. Aí por que não pode vir, irmã? Não sei, Tio Cabral. Foi o coordenador, o pastor aqui da área que disse que foi do Tempo Central a ordem. A ordem de quem? Lógico, do pastor Ailton. Do jeito que ele disse num grupo lá dos pastores que não era para dar oportunidade mais para papai, ele também disse às irmãs que cancelassem. Todo mundo proibiu o Eurico? Proibiu o Eurico? Ele desrespeitou as prerrogativas de um deputado que federal. É pastor e deputado federal. Quanto mais o Tio Cabral, o coitadinho que só brincava com as crianças e fazia o pessoal ouvir a palavra de Deus através de animação, e deixava o povo animado e querendo escutar mais. E vocês bota o povo todo para dormir e obriga para estar na igreja, senão ninguém não vai. E é isso mesmo. Realmente é uma situação lamentável. Eu lamento muito porque você está aqui como geração futura, também seu filho está aqui presente, do Tio Cabral. Tio Cabral passou... Neto do Tio Cabral. Neto do Tio Cabral. Passou aqui na terra e só deixou coisa boa. Isso. É uma honra tremenda você ser filho de um homem como Tio Cabral. Eu tenho orgulho. Hoje está guardado, porque ele foi um homem de Deus. Com certeza. E ele disse uma vez, chorando na rádio, que ele foi chamado para aquilo. Ele disse isso, Josué, chorando. Eu fui chamado para isso, meu pessoal, eu não posso fazer outra coisa.
E vocês estão impedindo. Desculpe estar atrapalhando. Ele até num dia eu fui para um culto na igreja Coab 2, no Cabo de Santo Agostinho. Nesse dia papai saiu de casa com a gente. Eu creio que até meu menino foi, ele era pequenininho, mas eu fui também para a igreja. Ele disse: hoje é o último dia, eu não aguento mais, não vou fazer mais programa, vou parar. E aí chegou, nesse dia lá estava o irmão do pastor Elci Ribeiro, estava lá no culto, de repente eu chego, me arrepiei na hora. O irmão de Elci Ribeiro, qual deles? Eu não sei, porque... São dois, né? São três. Velho, Elmi Ribeiro. Eu não sei o nome, não lembro na hora. Chegou no vídeo dele, parou, que estava pregando, cheio do poder, que eles são cheios do tempero de Deus. Hélio Ribeiro, Elmi, todos cheio do tempero. Menos Elci, que agora segue fielmente a cartilha do desviado Ailton José Alves, que foi para Petrolina para combater a obra de Deus feita por Hélio Ribeiro e Elmi Ribeiro. Infelizmente. Sim, aí ele... Pastor Elci Ribeiro, ele era dirigente da escola dominical no Cabo de Santo Agostinho, na Matriz, e papai era vice-dirigente da escola dominical com Elci Ribeiro, até no Cabo. Papai tem história na igreja, tem história. Sim, aí ele terminou a pregação e chegou... Ele parou, não terminou não. No meio da pregação, todo mundo que estava empolgado, a alegria, a igreja pegando fogo mesmo no tempero, ele saiu e foi no ouvido de papai e disse: homem, por que você vai parar? E papai tinha dito, já a minha mamãe, o pessoal em casa, que ia parar. E de repente Deus falou. Foi no ouvido dele lá e entregou a mensagem. Aí ele continuou. E ele até diz isso em uma das filmagens, papai diz. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando eu escutei seu pai dizer isso, eu disse: olha, vejam só, irmãos. Deus disse para o tio Cabral continuar, e tio Cabral terminou numa situação difícil, de amargura, tremenda tristeza e revolta. Sem dúvida. Mas como Deus poderia mostrar à igreja, à sociedade, o perfil, a personalidade, as características de Ailton José Alves, se o tio Cabral tivesse parado? Então Deus disse: você vai até o final, porque eu quero provar a todo mundo quem é essa pessoa que eles chamam de anjo da igreja e escolhido de Deus. A finalidade foi essa. É porque tio Cabral tinha que desenvolver esse trabalho. E hoje, muitas pessoas, hoje adultas, formadas, casadas, reputam a tio Cabral essa honra. Alguns até no teu canal mesmo dizem assim: eu fui criança assistindo tio Cabral. Rafne ficou... Poxa, um homem desse, como é que você faz isso com um homem desse? Rafne em Portugal. Isso. Rafne disse... O Rafne fica... Eu nunca vi tanta indignação, é porque ele se conteve. Ele se conteve, porque Rafne, ele ficou indignado com isso. Que ele chegou no ar e pediu assim: pessoal, se tiver algum filho, algum parente, venha esclarecer isso aqui, porque realmente foi necessário, depois quase de um ano da morte de tio Cabral, vinham essas verdades, Josué. Porque realmente tinha que vir essas verdades. Sabe para quê? Para o pessoal saber as entranhas da liderança da nossa igreja. Podridão. Essa situação que aconteceu com o tio Cabral, aconteceu só com ele, não. Aconteceu com várias pessoas, até com o próprio pastor Severino Almeida. Isso. Severino Almeida foi humilhado. Que era um homem santo ali? Humilhado até... Ele queria até humilhar depois de morto. Ele quis humilhar, segundo o André Barbosa falou. E humilhar a família também. A família também. Não respeita ninguém. É coisa fora de sério, eu não sei uma que coisa essas pessoas estão demoníaca. Pensando, depois de todas essas verdades, ainda continuar adorando esse homem. Isso é uma vergonha. Para quem conhece a história da Assembleia de Deus, essa idolatria é uma vergonha, Josué. É uma abominação, como o senhor falou aqui no início. Essas pessoas deveriam pesquisar direito, saber da verdade, porque a Bíblia diz que a verdade liberta. Então, procure saber se o que a gente está falando é mentira ou verdade. Procure saber. Procure escutar, vá lá com o seu pastor presidente e fale com ele
ninguém tem coragem de chegar, Samuel, e dizer: o senhor está errado, o senhor está mentindo, o senhor está causando escândalo. Ninguém tem coragem. E o estatuto prevê isso aí, prevê que seja estabelecido uma comissão de ética e disciplina e ele seja afastado da igreja para se apurar isso Já aí. deu motivos mais do que suficientes. Mas o pessoal passa a mão por cima, Samuel. Infelizmente. Infelizmente está aí. Os próprios pastores. Os próprios pastores concordam com tudo isso. Quer dizer que, no fundo, a gente sabe que esse pessoal sabe que ele está errado. Mas muitos, Samuel, vivem financeiramente dele. E tem muitos, doutor Miguel, é porque o ser humano é muito frágil, né? Depende muito do dinheiro, depende, não depende de Deus. Mas eu digo ao senhor aqui, esse podcast é mais um instrumento, é mais uma porta que daqui só sai verdades. Se hoje nós nos calarmos, eles não aguentarão. Eles estão aguentando porque sabem que a cada dia esse grupo mais descobre, mais denuncia e mais enfrenta. Porque, de outra sorte, eles... Não sei nem o que é que eles... Não tem coragem, não tem atitude, não vai fazer o quê, meu irmão? A nossa igreja, eu digo a nossa porque todos nós aqui pertencemos à mesma igreja, veja, a nossa igreja de norte a sul do Brasil, a gente vê escândalo de pastores. De norte a sul do Brasil, a gente vê coisas que você jamais imaginava ver em épocas passadas. E nós estamos presenciando isso. Então, essa geração está vendo algo que a nossa geração, a minha de Josué, você é mais jovem, mas a minha de Josué, a gente jamais imaginaria ver. Porque é uma coisa, a gente está vendo o esfacelamento da Assembleia de Deus. A gente está vendo a igreja se perdendo. A igreja está vindo uma seita. Cada líder, ele tem aquilo como a empresa dele. Isso. É uma coisa absurda. E, infelizmente, a história vai contar isso no futuro. Entendeu? É verdade. Mas continue, Samuel. Antes tinha até prestação de conta. Eu vinha com o papai antes, eu era criancinha, papai já era presbítero. Eu era adolescente, eu vinha para o Tempo Central com ele. Aí toda quinta, ou era a última quinta do mês, tinha prestação de conta. Administrativo. Isso, não tem pastor Leôncio ainda. Ó, irmão, a gente vai comprar uma ambulância para tal lugar, comprar tal carro para tal lugar. Aí entrou tanto, saiu tanto, não sei o quê. Hoje, nem presbítero, nem evangelista, eu acho que até nem pastores têm a prestação de conta, não. Isso é muito chato. Os irmãos, os pobres coitados, dá o dízimo, dá tudo, e se precisar de uma cesta básica, hoje, a maior dificuldade para vir uma cesta básica. Eles vendem. Em plena pandemia, venderam cesta básica. Eu digo porque lá em Peixinhos, doutor Miguel, inclusive eu estava perto e ia filmar a venda, a arrecadação e a venda das cestas básicas. Inclusive, me foi oferecido, irmão Josué, estão vendendo a R$40. E eles tinham aquilo como uma grande obra, fazendo para a obra de Deus. Existe isso. E depois pega toda aquela arrecadação, olha, pega toda a arrecadação. Aí, não dá entrada em recibo, em talão, leva em dinheiro vivo, não se presta conta do que entrou e nem da destinação. Isso é desvio de dinheiro, é lavagem de dinheiro. Verdade. É uma coisa absurda. Agora, Samuel, pode ficar à vontade, Samuel, o espaço é seu. Ok. Aí papai, só deixando essa deixa aqui, ele disse, quando vieram querer cortar os meia hora e colocar ele para o sábado, ele disse: meus irmãos, sabe por que eu não aceito? Vocês sabem por que eu não aceito? Porque vocês vão tirar meia hora do pão da boca das crianças. Só tem uma vez na semana o programa infantil. Aí só são 2 horas. E vocês queriam tirar meia hora do programa. Enquanto isso, estava tendo um programa, não sei se ainda tem, a irmã Judite, era tantas horas, todo dia, tantas horas. Tinha o irmão Carlos Pereira, tantas horas. Aí, por que não tirou meia hora
dos horários dos adultos, e que era todo diário, e das crianças somente no domingo. Ele disse, não aceito por isso, não é porque ele era orgulhoso, não. O papai era um homem muito simples, respeitador, honrado, não é porque é meu pai, não. Mas eu o conhecia, e tem muita gente que, se vocês forem no comentário do que o pastor Josué, o nosso diácono, ele postou lá na rede social, vai ver que a maioria das pessoas, eu estava olhando os comentários lá, a maioria das pessoas diz, eu conhecia, ele era um homem direito, ele nunca entendeu? Teve nada o que dizer dele. Ele deixou um legado. Entendeu? Aí pronto, eu só peço aqui, agradeço a vocês o espaço que vocês me deram aqui para vir falar a verdade, sobre, porque muita gente estava perguntando no mesmo comentário, será que é verdade? O que foi, por que aconteceu e tal. Vim aqui mostrar a vocês o que aconteceu com o papai, que ele disse, aí vocês podem estar dizendo, mas rapaz, seu pai não queria isso não, mas vocês viram o desabafo dele em um dos áudios lá, dos vídeos, ele dizendo, não estou fazendo escondido, podem compartilhar. Tá, então autorizado. Aí vocês podem dizer, e o pessoal aqui, presbítero Giovanni, irmão Josué, e vocês transmitiram sem pedir a família, já estava permitido por Tio Cabral em vida. Exatamente. Ele dizendo ali, não estou dizendo escondido, podem compartilhar e podem pedir para o pastor me ligar, que ele não atendeu 9 vezes e papai faleceu. E esse ditador, esse tirano, esse guru, ele não falou com o papai nenhuma vez, entendeu? Falta de respeito com os presbíteros que tem hoje, que os presbíteros, e nada para ele é a mesma coisa. Ele passa pelos presbíteros, chega na igreja cheio de segurança do lado. Ele fala somente com quem ele quer, com quem rende para ele. Porque ele não respeita ninguém. Papai, 26 anos como presbítero, 18 anos como diácono, mais de 10 anos como auxiliar. Tinha uma vida na Assembleia de Deus, tinha uma vida. E para falar com o pastor, o papai não vivia adulando pastor nenhum. Viu? Agora, para falar com ele, porque ele que mandou chamar papai, ele que marcou a audiência e não cumpriu, aí papai estava vindo querendo falar com ele. Mas, infelizmente, nem para isso, até para isso ele engana. Porque, para mim, é uma enganação. Fazer a pessoa sair de tão longe, deixar os seus afazeres, deixar estar tomando uma medicação. Dois idosos, para vir e ficar, ser humilhado. Para mim é uma humilhação, viu? Pode continuar. Agora eu te pergunto, Samuel, durante a enfermidade do teu pai e durante... O que teu pai dizia? Se você como família, como filho, ele dizia o quê? Alguma vez ele levantou a voz e reclamou de alguma coisa? Qual era o sentimento do teu pai depois de tudo isso? Ele não levantava a voz, papai era muito calado. Ele estava... Pronto, por isso que eu disse, de outra vez, até no comentário lá, que o pastor ajudou a matar papai. Por quê? Isso, eu vi seu comentário. Eu botei lá. Ajudou a matar porque ele ficava calado. E papai não era... Papai sempre conversava, ria, não sei o quê. E papai foi morrendo aos poucos. Morreu de Covid, foi. Mas ele passou mais de 6 meses... triste, por dentro, calado. Papai não era de reclamar. Ele sempre dizia a mim, meu filho, se você, que eu quero até que vocês guardem para vocês isso também, que ele me dizia, que ele vê muito eu afobado, eu falando do jeito que eu falo aqui, que infelizmente quando eu vejo que tem que falar a verdade, eu não escondo, eu falo mesmo. Ele dizia, meu filho, se você tem razão, nunca perca calma, porque você tem razão. E se você não tem razão, não perca calma, porque você não tem razão. Isso que ele me disse, eu estou guardando até hoje e peço que vocês que estão me ouvindo, guardem também. Se você não tem razão, então fique calado. E se tem, ganhe calado também, ok? Um abraço. É muito importante isso. Samuel, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aí com o Josué. Certo. Realmente o nosso tio Cabral, que você pode chamar tio, como chamava tio, chamava pai também, deixou um legado, como você disse, e esse bate-papo é como se fosse um tributo à memória de tio Cabral.
porque hoje, Josué, várias crianças sentem falta disso e não tem mais. Foi algo que ficou na história da Assembleia de Deus aqui de Pernambuco, o programa Tio Cabral. E eu acho que no Brasil foi o programa que mais se destacou, Samuel, ele. O carisma que ele tinha com as crianças. Isso. As crianças adoravam o Tio Cabral. Inclusive, as crianças ficaram perguntando, ele diz isso. Por que, Tio Cabral, o programa vai sair do ar? Por quê? Era a alegria das crianças. Quer dizer que uma pessoa fazer isso de perversidade, que eu acho que isso é uma perversidade, não só para o seu pai, mas também para essas crianças. Que criança é algo puro. Criança não quer saber de política, não quer saber de nada, não. Isso. Criança quer saber daquele momento dele, aquele mundo lúdico dele. E, no entanto, foi cortado. Quem não conheceu o papai em vida, hoje ainda, daqui a pouco aqui, vai terminar o programa daqui a pouquinho aqui, vocês botem aí, Tio Cabral, somente o nome, Tio Cabral, vocês vão ver uma história que é em várias igrejas, vocês vão ver as crianças brincando com ele interagindo, céu, terra e tal, as crianças levantando e sentando, não só numa cidade, várias cidades, na Bahia, puxa aí, Tio Cabral, que vocês vão assistir o que os irmãos estão falando aqui, que ele contagiava mesmo as crianças e os adultos também gostavam do Tio Cabral, entendeu? Aí vocês vejam que eles estão falando a verdade. Viu? E eu aqui, Samuel Cabral, filho do Tio Cabral, dou total apoio aos irmãos aqui a continuarem falando a verdade sobre a equipe Pão da Vida e o Tio Cabral e o desrespeito que papai teve da igreja e a DPE, do ditador, que você não quero nem falar o nome dele aqui, que eu não gosto nem de falar o nome dele. Muito bem, muito bem. Samuel, e hoje você tem uma mãe que passou por tudo isso. Qual o pensamento da sua mãe? Ela continua com aquele pensamento, mesmo Tio Cabral, de ficar reservada, ficar no cantinho dela, porque é uma idosa também, que passou por tudo isso. Me diz aí como é que tua mãe hoje está suportando tudo isso. Viver sem o marido dela e ter que realmente conviver com isso. É muito difícil, muito difícil. Não somente assim, complementando, né, a ausência do seu pai, isso. Mas esse vácuo, né, que nos últimos dias, de todo o trabalho prestado por seu pai à igreja, o que ele recebe, em vez de honra, recebe perseguição, recebe desonra, recebe difamação. Então, isso para ela, respondendo a pergunta do Dr. Miguel, só complementando, para você responder, isso para ela é muito ruim, né? Ela deve sofrer muito, né? É muito mesmo, é difícil para ela, mas graças a Deus que Deus colocou a igreja de adoração que está dando apoio, ela está cantando no grupo das irmãs, ela também passou a gente teve Covid tudo juntinho, foi eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Meu irmão saiu, meu irmão saiu com 15 dias, minha mãe saiu na mesma semana, e eu passei até a sexta, isso foi em 2022, dezembro de 2022. Papai... 21. Não, foi 2022, que quando o papai faleceu, no finalzinho mesmo, em dezembro. Não, é porque o menino disse 2021, o teu menino. Foi o ano passado. A gente está em 2022. É isso, mas o papai faleceu 2020, em dezembro de 2020. Agora, 2020. Dezembro de 2020. Eu saí Todo mundo teve Covid lá, né? E seu pai partiu porque a imunidade baixa, de aperreio. De aperreio também, exatamente. Que ele foi os dias passando e tal, ele triste, em casa. Teve muito apoio do pastor Severino Ramos, que aí, pronto, onde está ajudando minha mãe hoje também, que minha mãe está na igreja lá, meu irmão é pastor da AD Adoração, entendeu? É isso aí, mas Deus está dando força a ela, Deus está dando força e graça. Conte agora algo para a gente fechar. Algo muito importante que você me contou, certo, que eu vou pedir para você agora revelar para o pessoal. Tio Cabral teve uma promessa de Deus, isso, de ser pastor. Isso. E essa promessa foi cumprida?
foi cumprida. Ele dizia, ele com 70, estou chegando aos meus 75 anos. Ele chegou até uma vez, porque às vezes tem profetas, né, que sabe como é. Ele disse, 75 anos, eu não vou ser mais pastor, não vou ser mais não. Mas Deus tinha prometido que eu ia ser pastor. De repente, do nada, o pastor Severino do Ramo, meu irmão foi para Limoeiro, que meu irmão já era pastor da Aldeia da Oração. Aí, papai, vamos. Aí fez papai ir também para a Aldeia da Oração lá, visitar a igreja. Limoeiro. Papai disse, eu não estou proibido de ir para a minha igreja, proibido, porque era chato o pastor Ailton José Alves, papai chegar e ficar no banco lá, e o pessoal está dizendo, por que ele não sobe para o púlpito, que ele subia direto? Por quê? Porque alguma coisa ele fez. Aí ia ficar feio para ele. Aí ele disse, já que eu estou proibido de ir para a minha igreja, que eu sempre fui, eu vou visitar o pastor Severino do Ramo, lá em Limoeiro. Aí foi, eu até que levei no carro, foi eu, papai, mamãe, meu irmão, o pastor Marcos Cabral, e de repente lá, era um dia de Santa Ceia, e nessa Santa Ceia estava tendo consagração, presbítero, evangelista e pastores. Do nada, o pastor Severino do Ramo, não foi combinado não, viu? Pode dizer, não, já foi combinado. Tio Cabral já sabia que ia ser consagrado. Não, a gente, de repente lá, tudo sentado, e na hora chamou alguns pastores, ele disse, eu estou sentindo de Deus, pastor Severino do Ramo, que Tio Cabral, vem aqui, Tio Cabral. Deus está mandando ungir Tio Cabral hoje como pastor da Aldeia da Oração. Os irmãos glorificaram lá e tal. E papai ficou assim, ó, de boca aberta, sem esperar. Não esperava, foi combinado com o pastor Severino do Ramo, não. Chegou lá e Deus cumpriu. Passou pouco tempo como pastor, somente 1 ano e 2 meses, porque Jesus chamou para a glória. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Uma vez, até ele estava dizendo, esse mesmo vaso que tinha falado para ele que ele ia ser pastor, tinha dito, papai, antes tinha condições, tinha padaria, mas para estar viajando para todo canto, não. Esse vaso, desculpe, chegou e disse, tio Cabral, prepare o passaporte. E foi no ano 95. Eu tinha 19 anos. Aí prepara o passaporte. Papai, isso na igreja onde papai dirigia a escola dominical em Aldeia de Baixo, Camaragibe. A irmã até agora já faleceu no Senhor. Mas ela disse, prepara o passaporte. Mesmo ela cheia do tempero, cheia de Deus. Que tem gente que é cheia de Deus mesmo. Entendeu? Que o Senhor vai dar uma volta em alguns países. E está muito próximo. Aí, e papai, olha, muita gente duvida, às vezes diz, meu Deus, e eu não tenho condições. Oh, meu Jesus. E lá vai, ele ficou. E eu digo, papai, e aí, será que o senhor vai viajar mesmo? Que até eu fiquei perguntando, e aí? Ele disse, mas Deus falou, mas vamos ver. Com apenas 15 dias, meu tio Lula Cabral chamou e disse, Edivaldo, que eu chamava papai Edivaldo, tu tem passaporte? Aí papai disse, não, é que eu quero que você vá para Israel com meu pai, que era meu avô. Aí prepare, vou mandar um motorista aí, para agir tudo, o senhor vai para Israel. Aí papai ficou abismado e veio, Deus falou que eu ia assim, exato. E já vai viajar, é um negócio de menos de um mês. Aí papai foi para Israel, Grécia, Holanda e Egito, para lá e para cá, e se cumpriu. Hoje tem foto até dele lá em cima do camelo e tudo. Deus fala e Deus cumpre, viu? E a promessa de Deus com o papai se cumpriu, tanto da viagem como do pastorado, e ele foi para a glória. Mas se dependesse de homens, pronto, que infelizmente eu tenho que falar, tem gente que foi ungido pelo homem, que na Assembleia de Deus era hoje não, porque ele já partiu para a glória, mas o pastor que era para ser o pastor presidente era pastor Severino Alves de Almeida, homem santo, homem de Deus, e ele era o vice-presidente
na ótica já era para ele já assumir, não era para acontecer o que aconteceu, não. Teve muitos pastores que foi comprado, infelizmente, para colocar outra pessoa no lugar dele, para colocar o Ailton. Infelizmente, gostava muito do pastor José Leôncio, mas o pastor José Leôncio, nessa hora aí, ele também deixou a desejar. Deixou esse legado desgraçado, abominável para a igreja. Porque começou a comprar os votos dos pastores da cidade para ser contra o pastor humilde, santo homem de Deus, que deixou um exemplo na terra, pastor Severino Alves de Almeida, que eu conhecia. Não estou falando porque eu vi, ele foi testemunha do casamento da minha irmã Marta, que está me ouvindo agora, em São João da Várzea. Muitos irmãos conhecem, viram quando o pastor Almeida, que era vice-presidente, muito humilde, ele foi testemunha do casamento da minha irmã lá em São João da Várzea. Um erro que se ouve e hoje aí se vê a situação como está da igreja. Muita gente sofrendo, deixando todo mundo sofrendo. Mas essa, doutor Miguel, uma licencinha só, essa parte que seu pai foi visitar a AD Adoração e chegou lá, foi ungido pastor. Ungido pastor. Isso prova que Deus grande, que a igreja é uma só, ele opera como quer, onde quer, é um Deus quer. só, não vai ter divisão lá não. O interessante é que na IEADPE, enquanto o Ailton José Alves põe em liquidação consagrações e unção, na verdade, para que essas pessoas voltem a sustentar os verdadeiros homens de Deus, e quando Deus quer cumprir, ele cumpre, quando ele quer, né? Às vezes, por exemplo, às vezes a gente pensa que uma coisa é da vontade de Deus e não é. E outra coisa, já que Deus fez promessa e o Ailton José Alves, o doutor Miguel, eu vou dizer um negócio aqui. Veja só, eu quero dizer um negócio aqui, o seguinte: Deus prometeu que ia consagrar o seu pai a pastor. Isso. Ungir. Há muitos anos atrás. Se o Ailton José Alves colocasse as mãos sujas, imundas, cheias de pecado sobre o seu pai, a unção de Deus não se estabeleceria. Daí a necessidade dele sair e para de adoração, para que Deus se utilizasse do pastor Severino do Ramo, que por certo é um homem de Deus, para que confirmasse a unção sobre o seu pai. Muito forte. Aquelas mãos não chegou a consagrar. Porque Deus não confirmaria, porque como é que essas mesmas mãos consagraram, separaram para o diaconato? Isso. Olha aí a prova. Uma pessoa que de uma organização criminosa e que posteriormente foi presa. Isso. Então que direção tem esse homem de Deus? Que unção essas pessoas que foram ungidas por ele têm? Meu Deus, que coisa horrível. É horrível. Não, e do pastor Ailton José Alves, eu estou falando que eu estava assistindo seus vídeos e lá na audiência dele, ele disse que que é mentira de quem estava dizendo que é proibido ir para uma outra, que ele não que ele liberava. Eu quero dizer aqui, pessoal, pronto, eu passei um tempo na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí fizeram um culto de ação e graça para mim. Eu fiz um culto de ação e graça. E papai é proibido de ir para lá, senão ele perdia o direito de apresentar o programa, ia perder o presbitério, ia perder tudo. Para ir para o meu culto de ação e graça. Pastor, e por que o senhor mentiu lá perante o juiz, dizendo que não tem isso, que libera todo mundo para qualquer lugar? Não, papai foi, viu? Nessa parte aí ele teve que lhe desobedecer, porque ele disse que não existe. Foi lá, coitadinho, a camisa normal, sentou-se lá no meu culto, escondido. Ele vai para o culto do filho, meu culto de ação e graça que teve lá na igreja, muita gente, e ele lá, o pastor até queria dar uma oportunidade de honra lá, está aqui o pai do Samuel, eu digo, não, nem apresente, para não apresentar nem papai, para dar uma oportunidade nem nada, porque senão papai era proibido
proibido de continuar na Rádio Boas Novas, de estar viajando com as crianças, de estar liderando as coisas da igreja, porque foi para uma outra igreja. Meu Deus! Não, o Deus é o mesmo, pessoal. O Deus é o mesmo. Entenda isso, pastor. Por isso que o senhor foi punido, e a justiça viu que o senhor errou, que o senhor omitiu falar a verdade lá, e aí, ó, tá tendo as consequências para o senhor. Aí, ensine direitinho, feito a Bíblia diz, instrui o menino num caminho que deve andar, e até adulto não se desviará dele. Então, ensine as suas ovelhas também a verdade. Não esteja mentindo, não, que isso é feio. Entendeu? O que o senhor está ensinando é feio. Porque o senhor, na frente do juiz, o senhor disse uma coisa e o senhor faz outras. Porque hoje, vai sair, não é só um presbítero, não. Vai sair só um membro normal mesmo que toca uma guitarra na igreja. E vai visitar outra igreja que o senhor manda punir, não pode. Que é isso? A igreja é um só e a gente tem que ter livre-arbítrio de ir para qualquer lugar e visitar quem quer que seja, principalmente se tiver família, ok? Coisa absurda isso. Inclusive, Samuel, você falou agora há pouco que as crianças que pertenciam ao programa Pão da Vida não podiam ter oportunidade nas igrejas Assembleia de Deus, simplesmente por participar. E pior, os pais das crianças foram penalizados também. Se era diácono, perderia o diaconato. Por isso que não foram. Todo mundo teve medo. Não foram. E tem diácono que está me ouvindo aqui agora, vai dizer, esse filho de tio Cabral fala demais. Que teve um que dizia, deixa para lá para eu não falar. Até no dia que estava o papai se despedindo, mesmo que estava sonildo lá. Não, deixa para lá, você fala demais, vai prejudicar seu pai. Não. Tem que falar e tem que ser verdadeiro mesmo. Aí você não perdeu não o cargo, não. Daqui a um dia você vai ser presbítero e vai estar embaixo do ditador. Viu? Aí, isso é feio. Não, diga não, por quê? A gente tem que falar a verdade, aí não. Se omitir para poder agradar o homem, não faça isso não. Agrade a Deus, ok? Pronto, Josué, a gente vai encerrar porque realmente as palavras de Samuel foram palavras muito contundentes da história do tio Cabral. E tio Cabral, graças a Deus, foi membro, diácono e presbítero da nossa igreja, com muita honra. E homens como tio Cabral, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Pode ter certeza disso. Aquele carisma com as crianças, eu digo com certeza, só teve um mesmo, tio Cabral, não vai ter outro. Foi levantado. Não vai. Deus levantou ele para isso, Samuel. Então é uma honra, Samuel, ter aqui na minha frente o filho de tio Cabral, tá certo? Amém. E estendido à sua mãe, seus irmãos que tiveram um pai maravilhoso. Exemplar. Eu posso dizer, um pai exemplar e um herói para vocês. Com certeza. Os ensinamentos dele, com certeza, vai passar para o neto, passar para toda a família. E eu quero agradecer imensamente o seu comparecimento aqui do meu amigo Josué, tá certo? E fica aí com as suas considerações finais. Ok, eu que venho aqui agradecer ao nosso irmão aí muito digno, Josué, que eu sempre assisto no YouTube, sempre via. Para mim é uma satisfação estar vendo vocês aqui pessoalmente. Ao nosso irmão o Luiz Miguel, o doutor Luiz Miguel, que gostei muito, eu assistindo as audiências e tudo, sempre com postura desse jeito aí, e botou o homem no bolso lá. Aí fico muito feliz em ter vindo aqui e ter conhecido vocês. Tudo de bom para vocês e para todos os ouvintes aí que estão ouvindo agora. Obrigado. Deixa eu se der tempo, eu quero só um alertazinho, dá tempo. Doutor Miguel, me desculpe, mas eu queria dizer o seguinte. Ailton José Alves, Jefferson Nafis foi acusado em 2000 de desviar da igreja R$130 mil. O advogado que defende a Google contra os vídeos que o senhor quer tirar do YouTube, ele relata isso, que foi relatado na audiência pelo pastor Emanuel. Chegam constantemente aos nossos ouvidos mau comportamento, até desagradável, desse homem que você consagrou para pastor e mandou para os Estados Unidos.
enganando mais uma vez a igreja. Agora, para encerrar, sem muito comentário, mande ele dar um relatório ou por outra devolver, presta conta dos instrumentos, 15 mil reais de instrumentos lá em Pojuca, que foi comprado para a igreja, para as crianças, e na administração dele lá como pastor, Foram doados pelo Lula Cabral. pelo Lula Cabral, ele tirou e até hoje não deu satisfação onde estão esses instrumentos. Jefferson Nafis, você foi para os Estados Unidos, volte para Pernambuco, para Recife, e preste conta do que você nunca deveria ter tirado da igreja. Amém.